Olá, amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, por isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Existe amor verdadeiro entre duas pessoas? Veja, não vamos falar hoje sobre o amor verdadeiro entre pais e filhos, irmãos, amigos de verdade. Não. Hoje nós vamos falar sobre o amor verdadeiro, o amor romântico, o amor entre duas pessoas. Existe o amor verdadeiro, sim, mas é raríssimo no mundo físico e comum no nível espiritual. O amor verdadeiro, neste mundo físico, é muito raro. No entanto, ele é muito comum no mundo espiritual e vamos explicar o porquê. O amor no mundo físico é muito deturpado por várias razões. E isso impede ou dificulta muito que haja um amor verdadeiro entre duas pessoas. Então existem vários motivos que impedem um amor verdadeiro no mundo físico. Assim, o amor verdadeiro no mundo físico é raríssimo e comum a paixão despertada pelos instintos. Então, enquanto que o amor verdadeiro é raro no mundo físico, é comum neste nosso mundo o amor físico, o amor material, aquele amor, vamos dizer assim, instintivo, que na verdade não é amor, é paixão. Mas vamos continuar. Mas por que o amor verdadeiro é tão raro no mundo físico? É por causa da ilusão da aparência física, sexo, questões sociais, culturais, diferença de idade e de raça, diferença de religião, cultura, diferença acadêmica e nível intelectual. Então, mesmo que duas almas se amem, que tenham um amor verdadeiro, quando encarnadas, várias coisas podem dificultar o reencontro e mesmo a aproximação dessas almas, para que se relacionem e até mesmo possam formar um casal, o que seria perfeito, mas raramente acontece. As pessoas no mundo físico são atraídas uma para a outra, principalmente pela aparência física e posição social. Então elas normalmente se aproximam por interesses materiais ou para atração física e sexual. Então, as pessoas, normalmente, no mundo físico, elas se aproximam por interesses materiais ou interesses físicos e sexuais, o que é muito diferente do amor verdadeiro. Isso tudo no mundo espiritual não tem nenhuma importância. No mundo espiritual, só o que vale é a afinidade e o amor. No mundo espiritual, não tem como fingir o sentimento. É impossível. Então, no mundo espiritual, não existem esses interesses. Posse material e status, posição social, nada disso importa. Até por razões óbvias. E a aparência muito menos. Por quê? Porque no mundo espiritual, o espírito pode assumir a aparência que quiser. Por exemplo, se um espírito não gosta muito da aparência que ele teve na sua última encarnação, ele pode ficar com a aparência que ele tinha em uma encarnação passada, em que ele mais gostou. Ele pode assumir a aparência que ele quiser. Uma aparência quando jovem, uma aparência quando já idoso, e assim por diante. Então, diante disso, a aparência não significa nada para o espírito. O que tem significado para o espírito é o ser interior, é a afinidade, é o sentimento. No mundo físico, raramente existe uma atração devido à afinidade de almas. E é justamente desta afinidade de almas que nasce e se alimenta o amor verdadeiro. Então, como já dissemos anteriormente, é difícil que as pessoas se aproximem na vida física por afinidade de almas.
é sim por outros tipos de afinidades, por outros interesses. São as almas afins que se amam verdadeiramente através dos milênios, que chamamos erroneamente de almas gêmeas. Alma gêmea não existe. O que existem são almas que se conheceram e tiveram afinidades e conviveram através dos milênios, de várias encarnações, de grandes períodos no mundo espiritual, que através das décadas, dos séculos e dos milênios adquiriram um amor intenso, que é o amor verdadeiro. Então, seria realmente como se fossem almas gêmeas. Mas lembrando, almas gêmeas não existe. O que existe são almas que têm uma grande afinidade e que têm uma grande afeição entre si. Essas almas que se amam se reencontraram raramente durante a reencarnação, pois suas programações reencarnatórias dificilmente coincidem. Então essas almas afins, essas almas que se amam verdadeiramente, raramente elas se encontram e têm relacionamento e formam um casal no mundo físico. Por quê? Porque cada uma delas é um ser individual e tem uma necessidade de evolução diferente. Então, elas assumem uma missão e a outra assume outra missão, até com outros parceiros. E podem reencarnar, inclusive, em países diferentes, em continentes diferentes. E não se reencontrarem jamais fisicamente durante suas encarnações. Se encontram eventualmente em um espírito, mas encarnados muitas vezes não. Os parceiros da vida física se unem com um propósito específico, que englobam várias pessoas como filhos e demais familiares. Assim, o reencontro no mundo físico nem sempre é possível. Pela missão no mundo ou mesmo por culpa de erros passados, os amantes podem ficar algum tempo sem se reencontrarem. Então, como já dissemos, eles podem ficar separados na encarnação por missões, terem missões diferentes em outros lugares, e mesmo como uma espécie de castigo, entre aspas, por terem juntos cometido erros passados. Eles podem ter sido, por exemplo, amantes, traírem outras pessoas ou mesmo cometerem crimes juntos. Então, elas têm que ficar algum tempo separadas. Mas elas se reencontram de qualquer maneira. O tempo cura tudo. Mas no mundo espiritual, onde reina fortemente a lei de atração e do amor, o casal sempre se reencontra, pois são atraídos como um imã, um para o outro. Para o espírito não existe distância que o pensamento não possa ultrapassar. Então, no mundo espiritual, normalmente eles sempre se reencontram e passam muito tempo juntos, pois eles são atraídos como um imã. Suas almas se buscam um ao outro. Muitas vezes, sentimos uma saudade e uma nostalgia, sem explicação aparente. Sentimos que nos falta o amor que sonhamos, e falta mesmo. Então, muitas vezes, tem uma tristeza que nós não sabemos o porquê. Uma saudade de alguém que não sabemos quem é. Muitas vezes é a saudade daquele ser querido, daquele ser amado. É o espírito que sente saudade e nostalgia que no plano físico não sabemos explicar. O espírito no mundo espiritual é livre e pode viver ao lado de quem ama. No mundo físico é como um pássaro preso em uma gaiola com saudade de voar. Então, no mundo espiritual, que ele convivia com o ser amado, no mundo físico ele está preso. É como um pássaro com saudade de voar. No entanto, mesmo no mundo espiritual, os espíritos não têm como ficar o tempo todo um ao lado do outro, pois cada um precisa evoluir individualmente, e cada um tem as suas responsabilidades no mundo espiritual. E também eles podem estar em planos espirituais diferentes, sendo um mais evoluído que o outro. No entanto, sempre que podem, eles ficam juntos, e nesses momentos experimentam uma felicidade indescritível.
Então são várias as razões pelas quais eles podem ficar afastados temporariamente um do outro. Uma dessas razões é que um pode evoluir mais rapidamente que o outro. Então, um está num plano mais elevado que o outro. Mas isso não impede que aquele que está num plano mais elevado desça ao plano inferior e passe alguns momentos juntos do ser amado. E esses momentos são indescritivelmente felizes. Quando evoluírem além do espaço e do tempo, o amor será o mesmo para com toda a criação. Veja, para um espírito muito evoluído, não existe mais esse amor individual. Aquele amor que ele sente pelo seu amor verdadeiro, para aquele ser que ele tanto ama, se estende para toda a criação. No mundo espiritual, a conexão energética e mental entre os seres que se amam é contínua, e mesmo à distância e em missões diferentes, ambos sentem a presença um do outro. Assim, tanto no mundo espiritual como para encarnados, o espírito ele vibra naquela mesma faixa da sua alma afim. Então, eles sempre sentem a presença um do outro. Também é comum o espírito que ficou no mundo espiritual, quando tem permissão, proteger e acompanhar o outro, que reencarnou, fazendo por amor o papel de anjo da guarda. Então, muitas vezes, quando as almas que se amam verdadeiramente, uma está desencarnada e outra encarnada, quando tem permissão, aquele que está desencarnado vem e age como se fosse, protege aquele que está encarnado, como se fosse um anjo da guarda, o que realmente, no fundo, é verdade. Pergunta que não quer calar. Eles têm ciúmes vendo seu amor encarnado na companhia de outra pessoa? Ou seja, nessas almas afins, quando um está no mundo espiritual e outro aqui, e vê essa pessoa que está encarnada ao lado, formando um casal com outra pessoa, eles sentem ciúmes? Esta é a pergunta. Não, eles não têm ciúmes, pois veem tudo de outra perspectiva. Ciúmes só os espíritos inferiores e ignorantes, mas nesse caso seria obsessor e não protetor. Então eles não têm ciúmes porque eles veem tudo de outra perspectiva. Quem tem ciúmes são os espíritos inferiores que têm aquele senso de posse. Mas nesse caso ele não seria um espírito protetor, seria um espírito obsessor. Outra situação, ao reencarnar próximos, não necessariamente espíritos que se amam formam um casal, pois eles podem nascer como mãe e filho, irmãos ou outro grau de parentesco, e mesmo com o mesmo sexo biológico. São inúmeras as variáveis. Então, mesmo reencarnando próximos um do outro, os espíritos que se amam verdadeiramente podem não conseguir se relacionar como um casal, ter um relacionamento romântico, por terem encarnado como pais e filhos, como irmãos, ou outro grau de parentesco, ou terem reencarnado no mesmo sexo. Sim, porque nós reencarnamos, às vezes, em outro sexo, tudo conforme a necessidade evolutiva e a programação reencarnatória. Então, eles nascem com o mesmo sexo, reencarnam com o mesmo sexo, e aí, às vezes, eles realmente, mesmo assim, eles se unem, mas às vezes não. Depende de muitos fatores, inclusive da sociedade, da crença religiosa. Então, são inúmeros os problemas que podem impedir que os dois tenham um relacionamento romântico. Tudo depende da programação encarnatória. No entanto, ao voltar para o mundo espiritual, eles voltam a ser um casal e podem assumir a forma da reencarnação em que formaram um casal, caso achem isso importante. Então, voltando para o mundo espiritual, mesmo que eles tenham nascido com sexo igual, ou nascido pai, mãe e por aí vai, eles podem assumir, por exemplo, se acharem que isso é necessário, assumir a forma que tinham quando, em uma encarnação, eles viveram juntos e foram felizes.
Então, no mundo espiritual, a convivência com os seres amados e o amor verdadeiro no mundo. Por isso, o amor verdadeiro no mundo espiritual é muito mais comum, porque o relacionamento é muito mais simples e não tem diversos impedimentos, não tem os impedimentos que existem no mundo físico. Namastê. E ficamos por aqui. Desejo a todos muita paz, muita saúde, muita felicidade, muita prosperidade. Desejo a todos muito amor e muito equilíbrio. Então, um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!